boas-vindas ao nosso terceiro episódio do nosso podcast Videbulas. Projeto novinho já, mas não tão novinho, mas bem novinho que a gente está trazendo por aqui, com uma intenção realmente bem profunda, mas ao mesmo tempo diferente e disruptiva, para a gente falar abertamente sobre assuntos difíceis de uma forma leve e que a gente possa ocupar esse lugar aqui como um tempo e um espaço dedicado também ao nosso autoconhecimento. Quero te convidar então para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, né? Tem mais dois episódios, né, disponíveis se tu tiver sentido de assistir. No Instagram também, Aline Brito Psico, acho que provavelmente vai estar no link aqui na descrição desse vídeo, para poder me seguir também nessa outra rede, onde eu estou todos os dias, aqui eu não estou todos os dias. E depois esse conteúdo vai ficar disponível no Spotify. Então tem várias formas de poder acessar e vários canais onde a gente está realmente buscando distribuir esse conteúdo. Mas por que, Aline? Por que esse conteúdo é relevante? Por que tu acha que tu falando sobre algum assunto vai mudar a vida de alguma pessoa? Primeiramente, eu acho que eu não vou mudar a vida de ninguém, mas eu acredito muito na cura pela fala. Há muitos anos eu já venho trabalhando dentro, né, deste cenário com pessoas. Então, falar para mim é curador. E escutar também é muito curador. E eu vejo que essa é uma prática muito desafiadora no dia a dia e na nossa vida. Ter um tempo e um espaço dedicado para falar e escutar sobre alguns assuntos. E eu quero que tu assista este episódio e os outros episódios justamente pelo aqui e agora que a gente está vivendo. Pelos tempos que nós temos enfrentados. Não só os tempos difíceis economicamente, não só os tempos difíceis entre as relações internacionais, não só os tempos difíceis para as mulheres, não só os tempos difíceis para as crianças, mas os tempos difíceis que acontecem dentro de nós mesmos. Aqueles tempos onde a gente muitas vezes tem pensamentos acelerados, pensamentos intrusivos, e a gente entra assim, não é num flow, mas a gente entra dentro de um estado onde a gente quer imediatamente acabar com essa dor, acabar com esse cansaço, acabar com esse desconforto. A gente tem vivido tempos coletivos e não são tempos individuais, não, são tempos coletivos. Tem uma sociedade muito em busca da pílula perfeita para acabar com todas as dores. Existem muitos materiais, existem documentários, inclusive, que vocês podem ir atrás e procurar, que existe uma indústria da cura. Uma indústria que promete muito e entrega muito também. Mas eu, particularmente, tenho uma visão, que é o que eu venho compartilhar aqui, que na nossa maior medicina está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Que essas pílulas, que essas promessas rápidas, que esses eventos milagrosos ou que essas terapias e ferramentas mágicas que podem resolver nossa saúde mental e toda a nossa vida em 48 horas ou em 2 meses, que isso tudo gera ainda mais a sensação de descartabilidade. Gera mais ainda a sensação de que nós estamos em um momento da nossa vida de imediatismo, que tudo tem que ser imediato. E isso faz com que a gente acelere nosso sistema nervoso e adoeça as nossas emoções. Então, eu acredito que no dia a dia, na nossa vida, nós temos um tesouro escondido dentro de cada uma das nossas relações. Primeiramente, pela forma como a gente se comporta nas relações. Segundamente, pela forma como nós cuidamos das nossas relações. E as relações que eu falo não são relações assim com poder, ou relações políticas, ou relações profissionais. Também. Mas principalmente as relações do cotidiano na nossa vida. Como a gente se relaciona com aquelas pessoas que estão todos os dias dentro da nossa casa, com o porteiro do prédio onde a gente trabalha, com a moça que traz ali a entrega para ti, que tu pediu lá, aquilo que tu tanto queria. Tem uma senhora, uma moça que vem ali na tua casa, bate no interfone e te faz uma entrega, tu consegue dizer obrigada, tu tem sensibilidade, ou tu tá tão automático que tu nem vê essas coisas todas acontecendo. E principalmente com aqueles com quem tu troca a maior intimidade, que são as pessoas que moram na mesma casa que tu, ou que têm relações diretas, como pai, mães, irmão, sogro, cunhada, primo, irmão. Aí é que mora nossa maior riqueza.
a forma como a gente se relaciona com esses relacionamentos, elas são um espelho de como a gente está por dentro, na verdade. E eu acredito tanto nisso, gente, mas tanto nisso, que eu trouxe aqui hoje para vocês conhecerem a prova viva de que isso acontece lá na minha casa. Convidei hoje para vir aqui, então, meu companheiro Felipe já vai se apresentar para vocês, porque realmente nos últimos meses nós temos vivido uma experiência de espelhamento muito forte lá em casa. Então, acho que nada mais justo do que sermos congruentes também e contarmos um pouco para vocês disso, né? Eu poderia falar sozinha, obviamente, né? Eu já reli essa bula antes de fazer contrato. A gente relê a bula, a gente analisa, né, gurias? Vocês fazem isso, né? Vocês analisam os tópicos, né? Tem checklist, vocês têm os valores de vocês antes de entrar no relacionamento. É assim, né? A gente já tem. Mas eu trouxe ele para ele falar por ele mesmo, né? Então, eu fico muito feliz de estar recebendo aqui hoje o Felipe, meu namorado, meu companheiro. Alguém que entrou alguns meses na minha vida, mas parece que já fazem muitos anos. Desde o primeiro dia que a gente se reencontrou, na verdade, agora em 2025, a gente já teve essa percepção que era um reencontro, e que é um reencontro, e que a gente realmente está reconhecendo a nós mesmos um no outro. E acho que essa é a maior medicina que qualquer relacionamento pode ter. É tu te relacionar contigo mesma para se relacionar com outra pessoa. Isso para mim é o maior remédio das minhas dores, é aprender a fazer isso. Então, seja bem-vindo. Muito feliz de a gente estar fazendo isso. A gente queria muito viver esse momento. Muito bom criar, co-criar e viver, né? Então, seja bem-vindo. Obrigado. A gente está falando sobre pílulas mágicas, né? A gente está falando sobre bulas de pessoas. E a gente sempre sabe que quando a gente ingere algo, aquilo que a gente está ingerindo, aquilo que a gente está colocando para dentro de nós, ele tem um grande efeito. Quando a gente toma um remédio, aquele remédio, ele foi feito para algo, ele tem uma composição. Então, vamos brincar como Deus me criando, vamos colocar um pouco de charme, um pouco de beleza, um pouco de língua solta, um pouco de gula, um pouco de carisma. Vamos lá, criamos a Aline, então. Existe uma composição em cada um de nós. Existe uma parte nossa que veio se construindo com tudo aquilo que a gente viveu na nossa vida. E aí é que a gente encontra qual é a alquimia, né? A alquimia é o resultado de tudo aquilo que a gente viveu, tudo junto, sendo uma medicina na vida de alguém. E se tu pudesse me contar, apesar de eu já saber. É uma brincadeira isso, tá, gente? Só pra vocês saberem. Qual é a história, né, dessa alquimia hoje, quando tu olha pra ti, quando tu olha pra tudo aquilo que compõe a tua história, né? O que tu acredita que são os principais ingredientes que te fizeram chegar até aqui hoje? Então, primeiramente, olá a todos, né? Gratidão pelo convite. É muito importante para mim também estar dividindo esse momento contigo, né? Que é minha companheira, e poder dividir um pouquinho da minha intimidade, da minha história, não só contigo, que já sabe, mas com todos que vão assistir também. É muito gratificante para mim, embora tenha momentos muito significativos na minha vida. Eu acho que isso que eu vou abrir um pouco assim vai fazer sentido para muita gente que talvez esteja passando ou ainda possa passar por alguma coisa que eu passei nesse caminho. E como foi esse caminho? Então, né, eu sou filho de músico, meu pai músico, mamãe bancária, né? E durante a minha infância toda eu tive muita influência da parte do futebol, embora eu tenha crescido em um berço musical, né? E minha mãe bancária mesmo assim cantava, né? Minha avó também. Então eu cresci numa família de músicos. Mas desde pequeno eu me identifiquei mais com o futebol, né? Meu pai, desde que eu me conheço por gente, ele é professor de música, né? Então eu fui inserido de certa forma com instrumentos musicais e aulas de música desde pequeno, né? Mas o que me fazia vibrar sempre foi outra coisa, né? Sempre foi o futebol. Então, desde muito pequeno eu me dediquei muito a isso,
né? A partir dos 13 anos também, com o incentivo da família, eu comecei a jogar em categorias de base, então eu me mudei, né? Saí de casa, Com né? 13 anos tu saiu de casa? Para viver um sonho, né? Todos da minha idade naquela época, dos meus amigos, todo mundo queria, né, participar disso, e eu tive a oportunidade de viver um pouco, né, essa fase, né, uma fase do Felipe, de tantas outras que vieram a construir essa que veio a ser hoje, né. Então, durante esse tempo, eu joguei toda a minha juventude, intercalei com dança no CTG, então sempre fui envolvido com arte. Dança no CTG? Né? Então, música, futebol, dança, sempre fizeram parte da minha vida, né? Durante muitos anos. Então, eu tive a felicidade de jogar futebol durante muito tempo, né? Até ali, posso dizer, meus 21 anos, né? Onde começaram a acontecer as coisas mais impactantes, assim, da minha história, vamos dizer assim, né? Que foi a partir do falecimento da minha mãe, né, que ocorreu no ano de 2015. Então eu já estava num momento bem delicado da minha vida, naquela fase da juventude, meio sabendo o que é e não sabendo. Tu tinha? Eu tinha 21 na época, né, mas eu já estava nessa transição de profissionalismo, de que eu vou fazer ou não na minha vida, né. Então isso foi um fato bem marcante, onde eu tive um choque de realidade, né, e acabei deixando de lado um pouco esse sonho, né, para entrar num caminho que talvez não fosse um caminho tão legal, né, que foi o caminho da dependência química, né. Então, durante esse tempo, eu continuei dançando no CTG, continuei tendo muitos momentos bons de festivais fora do Brasil também, né. Tive a oportunidade de dançar um festival de dança folclórica na Coreia, onde a gente foi campeão desse festival também. Então, tive muitos momentos bons no futebol, muitos momentos bons na dança, né, mas esse ponto do falecimento da minha mãe foi um ponto muito marcante, porque a partir dali a minha vida realmente tomou um rumo diferente, né, que talvez seja o rumo mais importante que ela tenha tomado na construção do que eu sou hoje, né. Então, nesse meio tempo, né, que eu comecei com o uso das substâncias, como todo mundo começa, né, de uma forma recreativa, onde eu conseguia levar a minha vida profissional, a minha vida com meus amigos, a minha vida familiar, né, e com a companheira também da época, tudo conseguia se levar, até que começou a chegar um tempo que isso não foi mais sendo viável, né. Nesse meio tempo também teve outro fato marcante, foi o nascimento do meu filho, né, que aconteceu no ano de 2017. No ano de 2015 minha mãe faleceu, no ano de 2017 eu tive o nascimento do meu filho, né, que em questão também da dependência química eu perdi muito tempo, né, da criação dele. Então não fui o pai presente nesse começo, né, perdi praticamente toda a etapa de infância dele, né, em questão do uso de substância abusiva, né, e ao decorrer disso também eu fui deixando de fazer as coisas que eu fazia, deixando de jogar futebol, deixando de dançar em CTG, né, não socializando mais com as pessoas, né, entrando para aquele caminho que todos sabem que dependente químico entra, né, naquele caminho de mentira, de roubo, né, que a substância traz, né, que através de uma escolha errada a gente começa a fazer várias outras, né, isso tudo tem consequência, e essa consequência veio se apresentando conforme o tempo foi passando. Né? Então eu mudei de emprego, eu mudei o relacionamento com os amigos, eu mudei o relacionamento com a minha família, né? Que durante todo esse tempo eu comecei a fazer coisas erradas, então eu não era mais bem-vindo em muitos lugares, né? Então era sempre aquele lugar de Felipe estar aquele ar de desconfiança por nunca saber o que esperar, né? Então aconteceram muitas coisas nesse curto período de tempo, onde foi me moldando o que sou hoje. Então, eu fui o Felipe que jogou futebol, eu fui o Felipe que dançou no CTG, eu fui o Felipe que vendeu produto automotivo, mas que também trabalhou com polimento. Eu fui o Felipe que trabalhou numa boca de tráfico, até que eu virei o Felipe morador de rua. Né? Então, eu estava num relacionamento que até então estava tudo ok, mas que por questão da dependência química foram acontecendo coisas dentro de casa mesmo, do relacionamento, que acabou que
foi descoberto tudo que eu estava fazendo, né? E a pessoa chegou no limite e me botou para fora de casa, onde eu tive um choque de realidade, porque também eu me dei conta de tudo que estava fazendo e o buraco que eu tinha entrado. Teve um surtinho com lucidez? Te deu Pode-se conta? dizer que num primeiro momento eu achei que sabia, e depois num outro momento eu percebi que eu não sabia nada, mas no final eu entendi que tudo foi necessário. Então o fundo do poço, que muitos chamam de fundo do poço, para mim foi o melhor lugar que eu poderia ter chegado. Porque se eu não tivesse chegado e passado o que eu passei da forma que eu passei, eu não teria acordado para talvez hoje estar trilhando esse novo caminho, né, de autoconhecimento primeiramente, né? E isso foi várias coisas bem impactantes assim nesse caminho, né? Mas voltando ao ponto X da questão, foi onde eu fui morar na rua, né? Então eu estava trabalhando numa boca de tráfico, né? De cabeça de lata, podemos dizer assim, entregando, atendendo o telefone, fazendo coisinhas ali do dia a dia. Administrativo, mas não era um retorno financeiro, percebe? Era o retorno da substância. Sim. Então eu estava trabalhando para usar sem ter que gastar. Mas mesmo assim eu usava tudo que eu tinha e ainda ficava devendo. Estava no auge da então dependência. Então virei escravo daquilo ali. No auge da dependência. Né? No auge total. Então eu estava a 2 casas do lado da casa do meu pai. Eu passava na frente da casa dele e baixava a cabeça para que ele não me visse. Então era esse grau de relacionamento. A minha irmã na época também não queria me ver nem pintada de ouro, embora, né, nunca me abandonou. Amada. Né? Meu pai também da mesma forma nunca me abandonou. Mas tu abandonou eles? Esse relacionamento já não existia mais. E da mesma forma meu filho. Né? Sim. Porque por escolha minha eu escolhia não estar perto. Né? Isso de certa forma me doía quando eu estava consciente. Mas como eu passava 99% do tempo inconsciente, eu não sentia essas dores, né? Ficava inconsciente para não doer, né? Exato, e até que chegou um momento X ali de tudo isso, que foi o dia que eu defini, eu e a pessoa, o outro menino que estava comigo na mesma situação, que a gente definiu que isso seria esse dia, a partir dali a gente não ia mais viver isso. E aí eu me encontrei com a rua, né? Embora seja muito bonito estar em Balneário Camboriú, pô, legal, estava morando na rua em Balneário Camboriú. Não, mas não é legal, né? Porque aí eu me encontrei com muitas coisas no dia a dia que as pessoas que eu virava a cara na rua, né? Aquele cara que estava pedindo a moeda no sinal, né? Aquele cara por muito tempo fui eu durante esse curto período de tempo, foi um curto período de tempo. Não, foi mas bem foi intenso, né? Foi bem porque nas primeiras noites tudo ok, tava dormindo na beira da praia, eu com mochila, roupa nova, tudo ok, dormi com a mochila, quando eu acordei no outro dia não tinha mochila, né? Porque eu não tinha consciência de que eu estou morando na rua. Sim. E que as outras pessoas também estão morando na rua e que é uma questão de sobrevivência, né? Tu vai lutar pelo que tu vai comer hoje, tu vai procurar lugar para tu dormir hoje, porque amanhã não importa, né? De certa forma, é hoje, o que eu vou fazer agora? Então eu vivi nos primeiros dias por ter uma criação boa, por ter uma vida, de certa forma, boa. Confortável. Eu tive muita dificuldade de pedir, né? De me colocar no lugar de humildade e pedir ajuda, porque de certa forma eu também não podia pedir ajuda. Eu não podia ligar para casa e dizer onde eu estava, porque a minha família estava recebendo pressão. Minha irmã, meu pai estavam recebendo ligações, estavam indo lá, cadê o carro, cadê o dinheiro, né? Então qualquer sinal que eu desse de onde eu não estava só me colocando em risco, mas também a minha família, né? Então todo mundo passou por um momento muito complicado. A minha ex-companheira passou por um momento complicado, porque ela passou por toda essa parte também de pressão, de tudo que o trauma que eu tinha deixado não nela, mas da minha família toda. Então foi muito delicado, e desde o dia 2 de dezembro ali, eu sei que a minha família não, desde 2 de janeiro, eu descobri que eu estava desaparecido, embora eu não soubesse, porque eu estava lá, escondido, dormindo na rua, me cuidando, em estado de alerta, mas em nenhum momento eu me preocupei em avisar alguém de onde eu estava, porque a minha preocupação era com a segurança. Né? Então aconteceram muitas coisas durante esse tempo, né? Eu passei por momentos muito delicados,
né? Momento de ter que procurar comida no lixo, momento de estar roubando em mercado e ser pego. Então, várias coisas o tempo inteiro, né? Até que chegou um momento do dia 31 de dezembro, que foi a minha virada de chave. Eu já estava lá, já fazia mais de mês, mas que foi a virada de chave pessoal minha, né? Que foi o primeiro dia que eu resolvi pedir dinheiro, pedir comida. Foi no dia da virada, eu cheguei nos restaurantes, só tem restaurante chique na Avenida Atlântica de Balneário, e eu pedi comida. Cheguei lá e pedi para uma família e disse: olha, eu queria comer, porque Balneário Camboriú tem uma lei muito rígida com morador de rua, né? Restaurante não pode dar comida que é multado. Morador de rua não pode dormir na rua, porque eles te oferecem saídas. Então, um Balneário Camboriú, o estado de Santa Catarina em si, eles oferecem essa assistência. Claro que no momento ninguém quer. Eu não quis essa assistência, mas ela existe. Então, isso é importante salientar também, que para quem está nessa situação e quer ajuda, tem ajuda. Existem lugares, né, aptos para isso. Então, tinha assistência social lá, que dava casa, lugar para tu dormir, te dava refeição, comida, banho, tudo, só que tu dormia lá num dia, no outro dia de manhã tu tinha que sair. Tomava café e estava liberado, mas tinha alimentação. Tinha tudo, e se quisesse, eles te encaminhavam, te davam passagem de caminhão para casa, para tua cidade de origem, mas era tudo que eu não queria, né? Voltar para minha cidade de origem. E então, como é que foi que tu resolveu voltar? Então, no dia 31 de dezembro, foi onde me deu esse baque, né? Foi onde eu pedi a primeira vez, e o senhor que estava com a família, ele, claro, num momento de compaixão, né, de empatia, dia 31 de dezembro, ele disse: não, a gente não vai te dar resto de comida. E me deu R$50, R$100, não vou lembrar agora exato, mas me deu uma quantidade de dinheiro. Só que naquele meu instinto da rua, a primeira coisa que eu pensei foi o quê? Vou pedir para todo mundo. Tá aí a saída, né? Vou pedir para todo mundo. E fiz isso. Então eu pedi para o pessoal do restaurante e acabei juntando uma quantia em dinheiro, que foi onde me deu o tino. Então naquele dia ali eu fui lá e comprei uma Freixenet com dinheiro, um espumante, né? Comprei uma substância também, naquele momento também. Então, quando começou a chegar perto da meia-noite, me deu um estalo que eu não sei o que foi. Se foi Deus, se foi o que, eu não sei explicar. Mas eu senti uma angústia muito forte, onde me caiu uma ficha, tipo, vai virar o ano, tu vai começar fazendo as mesmas coisas. E aquilo me deu, né, o estalo. Eu fui na beira do mar, fiz uma promessa para Iemanjá, que eu não era adepto, não tive, nunca fui, embora tinha a família que já tivesse um segmento, né? Mas eu nunca fui de religião nenhuma, mas fiz essa promessa e amém. E a partir dali, joguei isso pro universo. E a partir dali, esqueci, continuei vivendo a vida ali, né? Morando na rua, comendo. Depois teve o episódio de eu ter comido do lixo também, mas já com uma consciência melhor, já de não estar usando a substância. Então chegou um momento que a polícia me achou lá, né? Me reconheceu, perguntou se eu era eu. E aí foi quando eu definitivamente entrei em contato, depois com a minha irmã, né? E sim, a gente eu manifestei um interesse em buscar um tratamento, né? Porque eu já tinha definido isso no dia 31 de dezembro, então eu manifestei o interesse de buscar um tratamento. Então aconteceram vários movimentos dela, inclusive tu participou, né? Eu não sei muito como foi isso. Outro episódio só para contar isso. Indiretamente tu participou também, né, desse movimento todo. Então foi mexido tudo para que eu viesse para cá. E aí eu tive algumas exigências também, né? Embora eu quisesse fazer o tratamento, eu não quis fazer em hospital, né? Porque eu me decretei que eu não era louco, né? Eu decretei que eu tenho um problema com dependência química, mas eu não sou louco da cabeça. Eu entendo que eu tenho um problema, né? Quando eu estava nessa lucidez, lógico, né? Porque eu já estava sem uso da substância. Resumindo, então, dia 23 de janeiro foi meu aniversário de 31 anos. No dia 26 de janeiro, eu acredito que eu falei com a minha irmã, no dia 2 de fevereiro, dia 3 de fevereiro, desculpa, eu estava embarcando no ônibus lá para caminho da comunidade terapêutica, onde fiz um tratamento de 9 meses e que me possibilitou hoje,
né, está vivendo nessa condição, claro que um dia de cada vez, mas está vivendo em sobriedade e vou fazer 2 anos, fiz 2 anos, agora no início de fevereiro. Então, graças a Deus aí, e também agradecer a comunidade terapêutica, a CRER, né, CRER São Francisco, que me recebeu, que me deu os primeiros passos assim nesse caminho da recuperação e me auxilia muito, né, esse grupo, essa família que está sempre de braços abertos me recebendo e que me dá todo o apoio e me deu para que eu conseguisse também dar esse passo, né? É bem difícil para mim falar sobre isso. Tá tudo eu bem. me emociono, mas é isso, assim. Foi um pouquinho do que te compõe, do que te traz até aqui. é. E escutando agora, né? Eu já tinha escutado uma parte dessa história, mas toda vez que ele conta a história, ele traz coisas novas e traz uma emoção diferente pra gente, porque muito embora a gente não se conhecesse naquela época, conviver com alguém que viveu essa história é uma medicina incrível, né? E eu queria saber se tu tem noção, Felipe, se tu hoje, olhando assim para tua vida mesmo, para as tuas relações, de qual é o efeito colateral que tu causa quando tu chega na vida das pessoas com essa história, com essa percepção de mundo, com essa consciência que tu adquiriu transitando entre todas essas fases, porque foram muitos personagens, né? Foi desde o dançarino ganhando um prêmio internacional com o melhor grupo de dança do Rio Grande do Sul, acho que do Brasil, naquele momento o melhor grupo do mundo, estando nesse lugar de status, até o momento em que tu precisa decidir pedir dinheiro para comer na rua, até o momento em que tu toma coragem para dizer essa vida não é mais a vida que eu quero. Tem uma carga que tu traz junto contigo mesmo. E muito provavelmente essa medicina causa um efeito colateral na vida das pessoas quando tu chega na vida delas, né? E tu tem noção hoje de qual é esse efeito colateral que tu causa na vida das pessoas? Então, né, dentro dessa construção toda, né, o Felipe de hoje causa efeitos colaterais diferentes do que o Felipe daquela época, né? Aleluia, né? Merecimento, então, né, gente? Com certeza, quem tem alguém próximo que passa por esse problema sabe os efeitos colaterais que uma pessoa qualquer com aquela dependência naquele momento, né, do auge da adicção faz, né? Para mais informações, então, vocês podem contatar a Mariana, né? A Mariana Dil tem bastante informações sobre o efeito colateral que ele causava na vida das pessoas, né? Sim, mas essa etapa desse retiro espiritual que eu fiz de tratamento mudou a minha percepção sobre mim mesmo, né? Então, eu entrei por um caminho de autoconhecimento muito profundo. Então, eu fui me despindo de várias versões, né, de mim que eu acreditava que seria o Felipe. Então, de crenças religiosas, crenças familiares, crenças de relacionamento, de manias. Então, eu aprendi a questionar muito. Então, eu sou uma pessoa muito questionadora. Ele é. Né? Eu quero entender o porquê da raiz do que eu estou fazendo. De tudo. Então, se eu estou aqui hoje gravando esse podcast, tá, mas por que eu estou gravando o podcast? Qual o sentido que eu estou gravando? E isso, de certa forma, deixa as pessoas meio, né... Sei lá, porque eu gosto de saber o porquê, de entender porque durante muito tempo na minha vida eu fiz as coisas sem saber. Talvez as escolhas com maior impacto na minha vida eu fiz sem nem saber o que eu estava fazendo, sem consciência. Então hoje nesse caminho de autoconhecimento eu procuro, estou estudando, inclusive faço terapia para isso, tá? Indico fazer em terapia para quem sente de fazer, e todos precisam, né? Não só eu, mas todo mundo. Para buscar um caminho do meio entre a razão e a emoção, né? Então, para fazer as coisas mais no caminho do meio e não tanto com o coração. Então, por isso eu procuro entender tudo. E eu vejo que é bem isso, né? O Felipe, ele traz um desconforto, muitas vezes, nas perguntas dele e nos assuntos que ele traz, porque a gente vive num mundo muito automático. E existe, né, aquela máxima, né, aquela brincadeira, né, de que a última palavra no relacionamento sempre é do homem. Que é sim, senhora. É isso aí, amor. Mas com o Felipe isso não funciona. A última palavra sempre é por quê? E isso é muito incrível, o quanto mexe com
a tua própria percepção sobre o que tu tá fazendo, porque às vezes tu não sabe responder por quê. Porque tu tá num mundo, numa vida automática, e daí quando ele pergunta o porquê, eu tenho que responder para mim primeiro. Isso é muito interessante, né? É muito... dá uma pausa na vida. No meio do corre, muitas vezes essas perguntas dão uma pausa na vida. E esse é um efeito colateral bem forte mesmo. Estou confirmando para vocês mesmo. É bem forte mesmo. E uma coisa que eu gostaria de falar também é que tudo bem, né? Viver essa experiência na rua é horrível, não é legal. Mas se todos um dia tivessem a experiência de passar um dia vivendo como as pessoas que vivem na rua vivem, muda a percepção de vida. O olhar sobre as pessoas, sobre as crenças, sobre tudo. Muda sobre o tempo, sobre o dinheiro, sobre valores. Né? Te coloca num lugar de humildade que muitas pessoas precisariam, assim como eu, passar. Porque a gente começa a enxergar o mundo de outra forma. E isso é uma verdade muito clara, assim, para mim. Eu conheci as pessoas com o coração mais puro que eu já conheci, são moradores de rua que não tem nada para oferecer. E claro que existem os que estão na rua fazendo coisas erradas, existem, e a maioria desses que têm o coração puro estão fazendo coisas erradas, mas com um pedaço de pão, se tiver 10 comem. Né? Então é um aprendizado, uma lição de vida, né? Muito forte. Que eu acho que todos poderiam passar de certa forma, não nesse estado trágico de morar na rua, mas essa experiência de se colocar num lugar de humildade e de escutar a história. Das vezes não precisa ser de todo mundo que falar contigo no sinal, tu parar para escutar. Mas experimenta durante um segundo perguntar o que levou aquele cara a estar ali. Né? O que aconteceu na vida dele que ele está ali. E às vezes é só isso, muda a vida da pessoa. Com certeza. Porque daqui a pouco ela só precisa de ajuda. E ajuda, né? Essa é uma palavra e esse é um tema que, principalmente no universo masculino, nós vemos que existe uma grande resistência. Eu trabalho no nicho do autoconhecimento, trabalho com psicologia, trabalho com terapias, trabalho com espiritualidade já há mais de 10 anos. E eu posso dizer para vocês que é muito, muito, muito raro ver um homem pedir ajuda. E esse é um assunto muito bom para a gente conversar, porque nossa sociedade é regida por líderes masculinos que não fazem terapia, que não entendem de emoções. E isso é muito sério. É muito sério a gente colocar a nossa segurança na mão de uma sociedade onde os homens não entendem sobre as emoções, porque esses homens estão criando filhos, esses homens estão liderando pessoas dentro de empresas, esses homens estão dando aulas nas escolas. E eu quero dizer para os homens, eu falo muito para as mulheres, eu falo muito com as mulheres. Com as mulheres também eu acho que dá para falar isso, normalizem os homens fazer terapia. Normalizem os homens pedir ajuda. Eu acredito muito no poder do diálogo e dessa decisão de buscar o autoconhecimento. Então, normalizar um homem fazendo terapia é a gente estar construindo uma sociedade mais consciente sobre educação emocional, sobre ferramentas de regulação emocional, sobre o entendimento sistêmico da vida, da sociedade, da nossa psique. Os homens, eles têm uma capacidade muito grande de foco, de aqui e de agora, e às vezes eles se esquecem que eles têm um lado emocional, que eles têm um lado que precisa de cuidado. Então, eu acredito que isso é muito importante para a gente hoje, poder ter essa consciência e poder normalizar, né? Eu acredito que, né, obviamente, a gente tem um fator que facilita isso, né? Porque ter uma terapeuta dentro de um relacionamento é um fator que motiva e que ajuda, assim. E eu confesso para vocês que para viver comigo tem que fazer terapia, gente. Não é assim tão fácil e só assim tão amável o tempo todo. Viver o processo do autodesenvolvimento, que é o passo que vem depois do autoconhecimento, né? Existe o trajeto de autoconhecimento, de criar consciência sobre quem a gente é, e o autodesenvolvimento, que é quando a gente começa a praticar nos nossos comportamentos e nos nossos relacionamentos aquele conhecimento que a gente estudou e que a gente descobriu a nosso respeito. Então é muito importante nós estarmos conscientes
E pedir ajuda quando a gente precisa. Acredito que pedir ajuda mudou a tua vida, né? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. E tu, hoje, o que tu acredita que como um homem, né, que tem toda essa história e tem toda essa trajetória recente, acho que é tudo muito recente, Sim. Né? São 2 anos limpo, tu é muito jovem ainda também, mas eu entendo que tu também já tem essa percepção de reciprocidade com a vida, né? Uhum. Eu entendo que tu também já sabe que não só a vida contribui para o teu desenvolvimento, mas que tu também contribui para o desenvolvimento da vida em geral, não só da tua vida, né? Mas da vida humana. O que tu pensa hoje que poderia representar a tua indicação? Tu, como uma medicina, é indicado para o quê? Se eu for lá na farmácia e pego, vou levar esse xarope aqui para casa. Felipe, indicado para quê? Então, é sempre difícil falar da gente mesmo, né? Então, mas assim, o que eu tenho percebido e que para mim eu usaria de indicação para mim mesmo, né? Foi também com essa bagagem toda é que o caminho é de volta, né? Eu sempre procurei andar para frente, desenvolver novos talentos e aprender coisas novas, mas com tudo isso que a vida apresentou para mim, ela me colocou no caminho de volta para minha origem, né? Então hoje eu trabalho com música, né? Eu trabalho com musicoterapia, eu trabalho com arte, né? Eu ministro aulas e workshops com instrumentos musicais, né? De origem africana, eu comercializo esses instrumentos, então eu promovo a regulação emocional através da música, né? E tenho convicção de que a música e a arte em si, nos dias de hoje, em tempos de guerra, de estresse, de pressa, ela traz a gente para o presente, traz a gente para o momento de agora. Então eu acho que essa indicação é não só a música, não só o instrumento de percussão, mas a arte em si. É uma pintura, é uma leitura, é um vídeo gravado, uma música, uma canção. Então eu indicaria o Felipe para isso. Muito bom. Não... Fala para nós um pouquinho então do Som do Tambor. Então, o Som do Tambor é um projeto que surgiu, né, há pouco tempo, né, na verdade é um bebê, né, então no dia 23 de janeiro, coincidentemente junto com o meu aniversário, fez 1 ano, né, então no dia 23 de janeiro de 2024, 25. Eu fiz o primeiro trabalho, né, com o Som do Tambor, que foi um workshop em grupo, né, que depois de muito tempo eu acabei me conectando com esse instrumento de percussão através das medicinas da floresta, né, que eu consagro. Então ali eu tive essa conexão de volta com o instrumento de percussão, que foi o primeiro instrumento que eu tive acesso quando criança, que foi a bateria, né, mas durante todo esse período eu não mexi com o instrumento. Então eu voltei com esse projeto através dos workshops em turma e após isso eu comecei com as aulas individuais, né? Então eu tive o prazer de levar esse workshop também para bastante lugares aqui do Rio Grande do Sul, para diversas cidades, para diversos espaços. Então é um trabalho que está crescendo, né? E que eu tenho muito orgulho de estar construindo isso do zero, né? Com outra cabeça, com outra perspectiva, né? Com outra visão, com outro relacionamento com a vida, né? Com a minha família, com o meu filho, com a mãe do meu filho, com a minha companheira, com a minha irmã, com o meu pai. Então, a conexão com a música, com a arte me trouxe isso tudo de volta. Aliado à espiritualidade, ao tratamento, tudo vem se somando, mas esse trabalho, o Som do Tambor, foi um divisor de águas na minha vida, né? Que está começando, mas que eu acredito muito que nesse ano de 2026 aí vai sair muita coisa boa. Né, tem muito projeto saindo do papel, né, e que está se materializando. Então, no decorrer dos dias aí, logo com esse podcast sair, já vai ter coisa nova sendo anunciada. Podem seguir ele também, né? No Instagram. Som_do_tambor. Lá Segue lá. Então, é o Instagram novo, atingiu os meus seguidores há pouquíssimo tempo. Então, também vou começar a fazer live lá, vai ter muito conteúdo educativo, né, na questão de percussão do djembe, então na percussão em geral desse instrumento, desde a origem dele, a fabricação
Então eu vou estar mostrando também os djembês que eu trabalho, que eu vendo aqui. Então, através das aulas também, de muita coisa, muita novidade. Então, me acompanhe lá. Para quem gosta, que vai ser muito legal o que está saindo aqui para frente. Eu estou até hoje na aula de tambor, né? Ai, gratidão, Fê, por estar compartilhando, né, esse momento tão importante da tua vida, essas partes tão importantes da tua vida. E realmente tu é um grande exemplo para mim, assim, eu admiro muito a tua história. Eu já te falei desde o nosso primeiro dia, assim, o quanto ver o que tu foi capaz de fazer com a tua própria mente, o que tu foi capaz de fazer com a tua própria história, foi a primeira coisa que eu amei em ti. E realmente me inspira muito, porque viver contigo é uma montanha-russa, gente, não é um carrossel de emoções, é uma montanha-russa. Essa frase é minha. É, ele que fala isso. Mas realmente é uma grande medicina. E eu desejo que tu possa seguir sempre o som do tambor, o toque do teu coração, porque ele é um grande artista. Gente, foi uma pergunta surpresa, tá? Só temos uns minutinhos. Mas eu queria muito, assim, que o Felipe trouxesse algo que... Eu vou contar uma coisa, se ficar muito grande, depois a Rafa corta. Quando a gente é mulher canceriana, a gente tem assim uma coisa, o que te atrai no teu parceiro, o que te mantém nessa relação, como se isso fosse algo muito grande, assim, né? Uma paixão muito forte, algo muito grandioso. E um dia desses uma pessoa bem importante da nossa vida me perguntou assim, e se eu precisasse te perguntar agora, qual é o teu melhor momento do lado dele? É quando ele canta. E essa eu me emociono com isso, porque essa é uma medicina na minha vida que mexe profundamente, realmente, com as minhas emoções, com a minha regulação ou desregulação, porque tanto me regula quanto desregula. Mas a música é algo que eu tive a oportunidade de realmente ver nascer dele, porque ele simplesmente um dia disse, eu vou cantar. E essa determinação, essa constância, essa presença dele nesse objetivo tem hoje um resultado incrível. E eu queria muito, na pergunta surpresa, então, para a gente fechar o nosso podcast, assim, não precisa ser uma grande reflexão, mas que tu trouxesse uma inspiração sobre o que realmente te tocou para que tu conseguisse expressar as tuas emoções através do teu canto. Para quem está tentando, sabe? Para as pessoas que estão buscando isso, que estão querendo aprender a cantar, aprender a desenvolver a regulação através da sua voz. O que foi, assim, o que tu acredita que seja, né, um plus, uma dica que tu possa estar trazendo para essas pessoas? Claro que o ambiente, né, me favoreceu eu estar perto de pessoas que praticam, que cantam, isso me motivou de certa forma, né? Por eu tocar só instrumento de percussão e saber um pouco de violão. Mas, claro, é muito legal estar numa roda de amigos, eu pegar um djembe e tocar, é muito bonito para quem entende, né? Mas numa roda maior de amigos que não tem essa conexão, o djembe ele não se encaixa tão legal para esse sentido. E o violão se encaixa, né? Mas e o cantar, né? Então, em primeiro lugar, foi aprender para mim mesmo, né? Porque eu não quis aprender para ti, não quis aprender para os meus amigos, eu quis aprender para mim. E claro que eu sou muito exigente comigo mesmo, então eu pratico muito, tu sabe disso. Sim. Horas e horas por dia, né? Mas é porque é pra mim, eu quero ser o melhor que eu posso ser pra mim, cantando. Eu quero cantar o melhor que eu consigo cantar pra mim, o melhor que eu consigo tocar violão pra mim, o melhor que eu consigo tocar tambor pra mim. Eu acho que isso faz toda a diferença. Porque eu não busco aprovação de ninguém, né? Se a pessoa... Não estamos aqui para cumprir com as expectativas de ninguém, não, né? Não tá gostando, tapa o ouvido. É tipo isso. Ai, gratidão mesmo. Eu admiro muito isso, né? Eu sou uma dessas pessoas para quem eu pedi o conselho. Uma dessas pessoas que quer muito cantar, mas que ainda tem uma trava, tem uma autoexigência, uma vergonha, um bloqueio. Eu não sei ainda. Eu já passei por terapeutas renomados, mas esse bloqueio para abrir e cantar ainda
tá em mim, né? Já anunciei que vou cantar, canto com o Felipe, mas é uma medicina incrível ter alguém que canta na tua casa, ter um instrumento, ou se tu não tem na tua casa uma pessoa, né? Eu hoje tenho o merecimento de ter um namorado, um filho, né? Que há muitos amigos, né? Que tem esse dom. Eu sempre incentivei isso também. Meus filhos bem pequenininhos já botavam cantar, vão para soneto, né? Tipo, vamos fazer música, porque eu sempre amei ter música em casa. E hoje eu tenho a graça de ter um companheiro músico, compositor, porque ele compõe música, gente. E eu desejo isso para todas as famílias. Que essa medicina da dedicação, da constância, que essa medicina da arte, da música, que essa medicina que é realmente aprender diferentes ferramentas de demonstrar as nossas emoções, de lidar com as nossas emoções, possam estar presentes em todas as casas, em todos os lares. Todas as manhãs, quando, né, eu escuto ele tocando, porque ele treina muito de manhã, enquanto eu estou no meu consultório online, no escritório, ele está lá no estúdio dele treinando, e às vezes entre um paciente e outro eu vou na cozinha e eu escuto ele treinando. É um grande presente na rotina poder ter a arte, assim, pelos corredores da casa. Então eu acredito muito nessa medicina. E quando ele fala sobre fazer o caminho de volta e ir para as raízes, também faz muito parte do que eu acredito. Não só no que eu acredito, porque o que eu acredito é irrelevante, mas o que eu vejo que funciona, que é honrar realmente a nossa ancestralidade, a nossa base, o nosso pai, a nossa mãe. E honrar aquilo que eles nos entregaram da forma que eles conseguiram. E fazer o melhor que a gente pode com tudo que a gente recebeu. Então eu vejo que tu tem feito isso, né? Tem feito o melhor que tu consegue com tudo que tu recebeu. E é isso. Acredito que esse ficou um episódio muito mais emocionante do que eu imaginava. Acreditava eu que a gente ia dar altas risadas, porque esse cara me faz rir muito. Mas quando toca realmente em trabalhar com medicinas profundas, ele também é muito bom. Então, que a gente possa estar se inspirando nessa história, se inspirando nesse poder, né? Tem uma música que a gente canta, inclusive, que ele canta, né? Que é da Ana Muniz, que fala o poder que a escolha tem, né? Cada escolha que a gente faz tem muito poder. Tanto para nos afundar e levar a gente para o fundo do poço, como o Felipe contou, quanto para nos tirar de lá. Então, nós somos os únicos responsáveis pelos nossos sonhos aqui na Terra. E nós somos os únicos responsáveis pelos nossos resultados também. Então, que a gente tenha essa autorresponsabilidade de conhecer a si mesmo, de conhecer quem a gente é, de conhecer as nossas habilidades, nossas competências, nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades. E somente conhecendo quem a gente gente pode tomar boas decisões para ter bons comportamentos, para ter uma boa conduta na nossa vida, né? Com ética, com respeito, com cuidado, primeiramente com nós e para nós mesmos, nós mesmas. Então é isso aí, Vídeo Bulas, bem feliz de estar te recebendo. Acredito que esse momento que a gente está vivendo é um momento delicado, que necessita, sim, de uma parada, de uma pausa, para a gente olhar para as nossas relações. E espero que esse conteúdo possa ter, de alguma forma, tocado 1% do teu coração, da tua consciência, para trazer para ti uma nova perspectiva, um novo olhar sobre a tua vida, sobre a tua história e sobre a tua capacidade de tomar boas decisões. Então agora o like aqui embaixo, né? Deixa um comentário pra mim. Se tu chegou até aqui o fim, vai ali, assistir até o fim e foi assim, foi assado, me emocionei com essa parte. Pode falar com o Felipe aí também, a gente adora, né? E se inscrever no canal, né? Ativar o sininho, tem o Instagram, Aline Brito Psico, Comunidade Somos de Lua, né? Os projetos que a gente está fazendo ainda estão no forno, estamos de férias na comunidade, mas logo logo a gente também vai estar contando aqui mais sobre isso. Esse episódio, junto com os outros dois, estão disponíveis no Spotify, mas vai estar tudo aqui no link, na descrição do vídeo, para tu poder acompanhar, tá bom? Beijo grande, até o próximo episódio.